Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos fazer a leitura bíblica do texto que está em Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 a 5? Sim. O texto diz: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno. Com amor leal a atraí. E eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Esse é um texto muito interessante, e o capítulo todo, quem puder pode ler, porque ele é muito contemporâneo, ele fala muito sobre o que a gente vive hoje. Eram tempos muito difíceis naquela época, assim como são agora. Agora nós temos pandemia, desemprego, crise política. Na época de Jeremias havia fome, havia crise política, idolatria, a invasão que vinha, corrupção. E no meio disso tudo, Jeremias foi chamado, ele foi encontrado pela palavra de Deus. A gente tem uma coisa muito legal, que é o chamado de Jeremias, lá no capítulo 1, de 1 a 7, em que a palavra do Senhor vem a ele. Ele mora em Benjamim, que é distante de Jerusalém, né? E a palavra do Senhor vem a ele, ou seja, ele é encontrado pela palavra de Deus. Deus o chama. Quando ele tenta dizer, não, eu não sei falar direito, eu sou muito novo, Deus diz o quê? Não diga isso, eu estou te chamando, não diga que você é muito novo, não diga que você não pode. Então, nesses tempos difíceis, há também restauração, esses tempos são de restauração, de chamado das pessoas, e nem sempre são aquelas que o RH humano indica, né? Mas o cara mais qualificado para a função mais difícil. É Deus chamando quem Ele quer, quando Ele quer, pela graça dEle. Tá? As pessoas que são chamadas são aquelas que Deus quer chamar, aquelas que se dispõem. E nesses tempos difíceis, embora haja mensagens difíceis, também há graça de Deus. Então, nessa mensagem que a gente acabou de ler, tem alguns elementos importantes para a gente conversar. Um deles, essa daí é uma mensagem de Deus chamando o pessoal com respeito ao passado. Sim. E um dos elementos que está ali é o deserto. Deus começa relembrando o que ele já fez em outros momentos difíceis. Essa não era a primeira dificuldade que o povo de Deus passava. Sim. Deus havia já libertado o seu povo da escravidão e tinha usado o deserto. Agora, o deserto é um lugar que geralmente é um lugar que é considerado seco, sem recursos, desabitado, assustador. Muito o assustador. Deserto para onde Deus levou o povo de Israel, ele era um lugar que ele era evitado. Por quê? Porque existiam rotas ali que passavam contornando por fora do deserto. Caminho mais longo, então. Caminho mais longo, inclusive, que eram rotas usadas por comerciantes, por pessoas que viviam na região e passavam rotas comerciais ali, que era tudo para evitar ter que passar por dentro do deserto, porque o deserto era um lugar que não atraía ninguém, um lugar onde ninguém queria estar. Um lugar duro, um lugar extremo, muito quente de dia, muito frio à noite, sem planta, sem água, com poucos animais, e muitas vezes os animais que tem lá não são dos mais agradáveis, escorpiões, serpentes. Ele é feio, ele parece sem vida. Ele é um lugar de dificuldade onde não parece haver saída, não parece ter fim. Você já se sentiu assim? Sem recursos, sem companhia, vivendo uma situação extrema? Você já se sentiu ou se sente como quem está vivendo num deserto? Pois esse deserto tão duro, tão difícil, foi o lugar para o qual o povo foi e que ganhou um novo significado. Deus usou o deserto quando libertou o povo dos 40 anos, dos 400 anos de escravidão. Lá no deserto, o povo aprendeu a conhecer a Deus, Deus se revelou.
Lá no deserto, o povo conheceu o cuidado de Deus. Lá no deserto, o povo recebeu os mandamentos do Senhor. Lá no deserto, aprendeu a adorá-lo em qualquer circunstância. E foi preparado para ser um povo, para viver, porque até então eles sabiam viver como escravos. E lá eles aprenderam a viver como livres. Isso foi tão importante para eles que Deus instituiu o memorial da Páscoa para eles não esquecerem. Porque a gente não pode esquecer dos momentos difíceis. Todos nós já passamos por algum deserto. E a gente precisa lembrar do deserto. E lembrar do que Deus faz. De que o deserto é lugar da manifestação da graça de Deus. É lugar em que Deus se revela. Então, só que o deserto não é o fim da conversa. Não. É passagem. O deserto é uma passagem. Porque qual é a mensagem que Deus quis trazer para o povo aqui? É dizer que, no final, ele vai reedificar aquele povo. Que aquele povo vai ser reconstruído. Que ele vai voltar a ter festas, a se enfeitar como um dia foi. Sim. Vai de novo plantar, vai de novo ter bons frutos. O lugar, lembrar do deserto e da graça de Deus que aconteceu ali, lembrar daquela passagem difícil, lembrar, olha, passamos por aquilo, mas superamos. Sim, construímos um país, né? Aquilo ali é também não viver só de passado, mas é também olhar para o futuro e dar esperança e fé para o futuro. O cuidado de Deus não terminou. A sua graça continua em ação. Há esperança no futuro, em meio ao caos. Há reconstrução, dança, alegria, trabalho para todos. Enfim, como Deus queria dizer para o povo de Israel naquele texto que lemos. Há futuro. Há futuro. Sim, lembrar do deserto e da graça de Deus é olhar para o futuro. Porque a gente consegue alimentar a nossa fé. A gente lembra do que Deus já fez e tem um pouco da dimensão do que Ele pode fazer e do que Ele vai fazer. Houve um momento de deserto que nos prepara para situações difíceis, que nos forja e que o cuidado de Deus se revela. E agora, o cuidado de Deus que não terminou no deserto, a gente lembra que ele não termina agora. E que o momento de crise vivido agora, assim como o povo viveu aquele momento de crise, não define a identidade do povo e nem a nossa, mas sim o Deus que em todo tempo manifesta a sua graça e caminha com esse povo pelo deserto, pela bonança, pela crise, pela restauração. Jeremias aprendeu que havia um futuro, que haveria uma reforma para esse povo. Nós também teremos um futuro, nós também teremos restauração. E podemos nos lembrar do que Deus fez e do que Ele vai fazer. Vai fazer com a nossa comunidade, vai fazer com a igreja e pode fazer com o nosso país. Amém? Amém.